Agora a gente fala de saúde. O câncer de pele é o mais prevalente dentre todos os tipos. Representa cerca de 33% de todos os tipos de cânceres, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Por isso, é preciso se conscientizar sobre a doença, perceber os sinais para procurar ajuda médica e entender que há diferentes tipos de câncer de pele também. Sandra está encerrando 2023 com uma grande vitória. Ganhou alta e pôde tocar o sino. Neste mês, ela completou 5 anos de tratamento oncológico após descobrir um melanoma. Tive uma manchinha aqui na perna, na coxa, né? E essa manchinha, ela começou, na verdade, a coçar e a doer ao mesmo tempo. Aí, devido a essa coçar e doer ao mesmo tempo, procurei uma dermatologista e ela logo me encaminhou para vir para médico oncológico para fazer logo uma retirada para uma biópsia. E dessa retirada para biópsia já deu que era um melanoma. E depois eu fui fazendo os próximos acompanhamentos, né? Cirurgia, medicação. Sandra não tinha histórico familiar de câncer de pele, mas faz parte do grupo de pessoas que têm a pele muito clara. Aliás, um grupo que é alvo frequente da doença, especialmente aqui na região sul do Brasil. O câncer de pele a gente divide grosseiramente em 2 tipos, né? Que são os carcinomas basocelulares e espinocelulares e o melanoma, né? O melanoma ele é um tumor que vem das células de pigmentação, então normalmente isso vem através de manchas, enquanto o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, eles vêm das células que dão a proteção da pele. Então normalmente apresenta com feridas, com nódulos, com úlceras. Então a maior parte das vezes os pacientes notam alguma alteração, seja uma ferida, seja uma mancha nova, né? E procuram um médico. Um dos problemas é que, grande parte das vezes, os pacientes vão postergando, às vezes eles deixam aquelas lesões durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, até procurar um serviço de atendimento de saúde para investigar do que se trata aquilo. Dr. Roger é cirurgião oncológico no Hospital Santa Catarina. Ele explica que o melanoma é o tumor com maior potencial de agressividade, com risco de metástase, de espalhar para outros órgãos do corpo, mas que os tratamentos também evoluíram muito, dando maiores chances de cura. O tratamento básico de todos eles é você retirar eles com uma margem livre, né? Então você retira a lesão completamente e retira também um pedaço de pele saudável em volta. O melanoma antigamente ele era tido como um tumor, era o fim da vida, tem melanoma, vai morrer. Nos últimos 10 anos desenvolveram diversos tratamentos novos, né? Não é quimioterapia tradicional, é imunoterapia que mexe com o sistema imune da pessoa, de forma que o próprio sistema imune ataque a doença. E hoje em dia muitos pacientes com melanoma, mesmo metastáticos, ficam, vamos dizer assim, sem doença, ficam com a doença controlada, com o potencial de ficar curado mesmo no contexto de doença metastática. O fator de risco mais significativo para um câncer de pele é a exposição solar. Por isso, além de diagnóstico precoce, prevenção é fundamental. Agora, né, chega no verão, é a área de maior exposição aos raios ultravioletas, né, que são os raios responsáveis, né, pelo câncer de pele. E é a época que as pessoas mais se expõem ao sol. Então, as recomendações são usar métodos combinados, né? Usar roupa para se proteger, usar protetor quando for se expor, sempre que possível evitar os horários de maior incidência solar, que é das 10 às 4 horas, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde, né? Usar chapéu e reaplicar o protetor solar pelo menos 30, né? E também o uso de óculos de sol que previne também o dano da radiação à visão e a questão da catarata. Hospital Santa Catarina apresenta o quadro Posso Completar? Agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para você, temos aqui o Dr. Rodrigo Roveri, oncologista clínico, médico do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Boa tarde, doutor, bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Doutor Rodrigo, existem fatores de risco que podem aumentar as possibilidades de se ter um câncer de pele?
Certamente, né? Isso talvez seja a questão mais importante que a gente vai conversar hoje, né? São os fatores de risco para câncer de pele e principalmente o que a gente pode fazer para se proteger disso, né? Existem alguns fatores de risco, né? Existem algumas síndromes um pouco mais raras que eventualmente podem levar o indivíduo a ter um aumento de neoplasia de pele, mas principalmente está intimamente ligado com a exposição solar, né? Então, o mais importante de tudo é que a proteção ao sol nos leva a uma diminuição muito importante da chance de desenvolver um câncer ao longo da vida. E esse excesso de exposição solar, ele é cumulativo, por exemplo, quando criança, acompanho meus pais na praia, não passo protetor. Adolescente, vou para a praia várias vezes, não passo protetor. Aí lá na vida adulta eu posso ter esse câncer? Esse também é um excelente ponto, né? Que as pessoas pensam, não, ok, tomei um torrão, 2, 3 verões, mas agora já passou, estou com a pele normal de novo, né? O tradicional torrão que a gente chama. E o sol é exatamente isso, ele é cumulativo. O dano que se tem, porque o sol ele tem a capacidade de fazer um dano no DNA da célula, e aí que degenera, e aí que a coisa acaba virando uma doença maligna, né? Então, esse dano ele é cumulativo, então quanto mais a pessoa toma ao longo da vida, maior é a chance de desenvolvendo uma doença dessa natureza. Pessoas, então, que já têm casos na família de câncer devem fazer acompanhamento, pessoas com pele clara têm um alerta todo especial, mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia nesse ano trabalha um tema bem importante nesse Dezembro Laranja, que é para cada tipo de pele uma proteção. Todos os tipos de pele precisam de proteção, né, doutor? É perfeito da gente conversar isso, né? Claro que a Sociedade Brasileira de Dermatologia tem um ponto enorme em estar falando que cada pele precisa de um tipo de eventual de proteção diferente, mas eu também sempre lembro para os pacientes que o fato do paciente ter uma pele eventualmente um pouco mais escura do que aquele paciente com pele muito clara, isso não é uma proteção que ele tem, né? Ele só tem um risco de magnitude eventualmente menos aumentado, mas o risco permanece. Portanto, o paciente tem que se cuidar também. Doutora, a gente tem pergunta do público. Aqui ainda não tem, o pessoal está preparando, está chegando pergunta do público, mas enquanto isso eu queria que o senhor explicasse o seguinte: diferença entre câncer de pele não melanoma e melanoma. Na reportagem a gente mostrou um caso de melanoma da Sandra. Isso é super importante também da gente estar pontuando, tá? Quando a gente fala a respeito de câncer de pele, é bom lembrar que isso não é uma doença só, né? É uma enormidade de doenças que estão classificadas, digamos assim, pelo mesmo nome, porque são doenças que surgem na epiderme, que na prática é a pele, né? Eventualmente uma célulazinha ou outra que é um pouco diferente. Outro conceito que eu gostaria de desmistificar é que muita gente diz assim, é só um câncerzinho de pele, né? É verdade que alguns tipos dessas doenças tendem a ter comportamentos eventualmente mais indolentes, ou seja, um comportamento um pouco mais lento. Mas nós podemos sim ter câncer de pele extremamente agressivo, né, que podem levar até o indivíduo à morte, tá? É bom lembrar isso que assim, câncerzinho de pele, eu vou me preocupar com isso quando terminar o verão. Não. Isso tem que ser visto aí o quanto antes, né? Vimos um caso de uma paciente com melanoma, uma doença extremamente grave, né? Tem que ser tratada com toda a seriedade do mundo. Existe uma série grande, conforme foi explicado ali, de tratamentos novos para melanoma, como imunoterapia e terapia-alvo, mas na prática o quê? Uma vez diagnosticado o câncer de pele, o tratamento também não é sempre o mesmo e a gente precisa ir atrás de um profissional habilitado para esse tipo de tratamento. Certamente. Doutor, agora sim, tem pergunta aqui no nosso telão. A Jaqueline pergunta: quando uma pinta pode indicar um câncer? Tenho várias pelo corpo. Será que devo me preocupar? De uma maneira bastante direta, sim, tá? Não é alguma coisa que deva fazer com que, né, o paciente viva para isso, mas o paciente que tem bastante pintas no corpo, ele é um paciente que tem uma chance maior de desenvolver uma neoplasia cutânea. Nós temos uma regra bastante generalista, mas que funciona bem para esse tipo de situação, que é assim, uma borda, uma mancha, uma pinta com bordas assimétricas, mais escurecida, sangrando, que tende a aumentar ou que está com uma ferida que não sara. Isso aí são sintomas clássicos de que essa mancha, sim, ela deve ser avaliada por um dermatologista para se saber a possibilidade disso aí realmente ser uma neoplasia de pele. Surgimento de manchas novas, de pintas novas também, né? Em havendo
possibilidade, um paciente com muitas pintas, mesmo que ele não sinta nada disso, né, não tenha notado nada disso, porque eventualmente algumas dessas lesões a gente nem consegue estar olhando todos os dias, né, pinta nas costas, por exemplo, o ideal é que seja acompanhado por um dermatologista e de uma maneira periódica, eventualmente uma vez a cada 6 meses, para o mapeamento dessas lesões. Existe até, né, um exame de mapeamento corporal, existe. E aí pode ser feito, especialmente quem já tem fatores de risco, Existe, exatamente, muito bem informado, né? Existe um exame chamado Photo Finder, que daqueles pacientes de alto risco, esse exame ele acaba fotografando cada uma das pintas e acaba fazendo o acompanhamento através dessas fotos, uma enormidade de fotos que bate, e principalmente diferenças onde se pode notar de uma lesão para outra num determinado intervalo de tempo. Agora, doutor, o senhor é oncologista clínico, né? Exato. Trata vários tipos de câncer. Sim, o câncer de pele é um deles. Quais são os casos mais comuns que têm aparecido hoje em consultório, já que é um tratamento que precisa, né? Geralmente é diagnosticado pelo dermatologista, mas tem todo um tratamento maior, é acompanhado por um oncologista, né? Isso necessariamente o paciente tem que passar por um dermatologista para ter essa... Falando de uma maneira geral, assim, né? Às vezes alguns tumores são bastante claros, o paciente vem para a gente com lesões bastante claras, a gente acaba encaminhando para o cirurgião, mas falando de uma maneira geral, o paciente normalmente tem um acompanhamento dermatológico nesse intervalo, e o que a gente nota aqui que está muito fora da média nacional, né, uma das maiores médias mundiais, é o melanoma, tá? A gente tem muito câncer de pele tipo melanoma. Os outros também, mas pela potencial gravidade, o melanoma é aquele que a gente tem um número, digamos assim, muito fora do que a gente tem como média no Brasil. E mesmo no mundo, né? Diagnóstico precoce ainda pode ser o melhor caminho para o melanoma, né? É prevenção e diagnóstico precoce, tá? Isso é uma regra geral para praticamente todos os tumores. Quanto mais precoce a gente consegue diagnosticar uma doença, mais fácil é o tratamento e melhores são nossas chances de sucesso de uma maneira geral. Maravilha. Tem pergunta, o pessoal da produção também está sinalizando, mais perguntas. Giovana diz, amo sol e praia, mas quando estou fora d'água fico só na sombra. Isso tem risco também por conta do mormaço. Verdade, né? Às vezes você pensa, estou ali na sombra, não preciso reaplicar o protetor. Boa pergunta, Giovana. Excelente pergunta, mais uma vez, né? E essa é uma das questões que a gente sempre tende a desmistificar. Então o pessoal diz assim, não, eu vou para a praia, mas eu não passo protetor, porque eu não gosto da consistência, e eu fico só embaixo do guarda-sol. Não funciona assim, pessoal, infelizmente não, tá? A gente fica ali embaixo, tem muito do sol, dessa luz que é refletida na areia, né? E o mormaço acaba vindo por vias não necessariamente diretas, mas que também causam dano e fotoenvelhecimento, né? Então, aquelas pessoas que adoram praia, ok, né? Mas tem que saber que a probabilidade de desenvolver uma neoplasia de pele, ela é muito aumentada quando a gente tem esse tipo de comportamento. Outra questão que eu também vejo com bastante frequência é que a gente saiu, hoje o dia está bem nublado, eu estou tranquilo, não preciso passar meu protetor solar. Verdade. Absolutamente equivocado, tá? 80 a 90% dos raios UVA e UVB, que são aqueles que nos levam a uma chance maior de neoplasia cutânea, eles passam pelo mormaço, né? Então, mesmo que porventura a gente não esteja se dando por conta na hora, nós sim estamos sofrendo dano. Lembrando que não é só a neoplasia cutânea, né? Como comentei uns segundos atrás, o fotoenvelhecimento, ele também o envelhecimento da pele, para dizer assim, né? Ele é muito mais pronunciado naqueles pacientes que têm uma carga de sol grande ao longo da vida. Excesso de sol não faz bem para ninguém. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais, para esclarecer esse tema que é tão importante. Obrigada. Eu que agradeço, né? E é super importante a gente poder estar conversando, estar passando isso aí para o público, porque realmente, pessoal, se a gente conseguir fazer a nossa parte, a nossa probabilidade de lidar com uma doença grave como essa ao longo da vida é muito melhor, tá? Então, fazendo a nossa parte, a gente já consegue diminuir bastante aí o impacto que isso vai ter para nós. Verdade. Mais uma vez, muito obrigada.